Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo da Silva Lima, faço bacharelado em Física no Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, esse trabalho hoje aqui, trabalho de Física Computacional, a área escolhida foi Mecânica Não Linear e Caos, e o tema dentro dessa área foi pêndulo duplo, modelagem e simulação numérica. É um trabalho para o estudo da física computacional e temos alguns objetivos que foram traçados. Número 1, uma breve introdução à mecânica lagrangiana. 2, o sistema mecânico pêndulo duplo. 3, lagrangiana do pêndulo duplo e equações de movimento. 4, uma breve apresentação do método de Runge-Kutta. 5, algoritmo de Runge-Kutta de quarta ordem. 6, qual linguagem de programação? 7, alguns resultados obtidos, né? 8, caos e expoente de Lyapunov. 9, bibliografia. 10, agradecimentos finais. Número 1, uma breve introdução à mecânica lagrangiana. Bom, por uma breve introdução à mecânica lagrangiana, aqui eu tenho que fazer uma pequena ressalva de que essa é uma teoria muito grande e que ela é dada em 2 semestres num curso de física. Nesse caso, aqui o que nos interessa no desenvolvimento desse trabalho, com foco na pesquisa bibliográfica também, é que o sistema mecânico ele é analisado do ponto de vista da mecânica ou de Lagrange ou de Hamilton. Assim sendo, né, vamos começar definindo, né, alguns conceitos, né. Da definição número 1, né, fazemos uma definição simples acerca do que é a lagrangiana, né. A lagrangiana, então, ela é definida como sendo a energia cinética menos a energia potencial. Então, aqueles que não tiveram contato ainda com a mecânica de Lagrange, desenvolvida por Lagrange, vamos partir então da suposição de que a lagrangiana então do sistema mecânico, né, que é um interesse aqui no caso, né, um dos interesses, é simplesmente a energia cinética pela energia potencial do sistema mecânico. Posto a definição 1, vamos então definir vamos para a segunda definição, que é a equação número 2. Número 1. A equação número 1 é chamada de equação de Euler ou Euler-Lagrange ou Lagrange, e através dela obtemos, né, em conjunto também, junto com a lagrangiana do sistema mecânico, podemos obter as equações de movimento do sistema. Os QKs na equação 1 e os Q.Ks na equação número 1 são chamados de coordenadas generalizadas e velocidades generalizadas do sistema mecânico. E a lagrangiana é escrita e definida em termos das coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas e, quando necessário, do tempo também. Vamos fazer um exemplo acerca das definições acima postas, né, sobre a lagrangiana e a equação de Lagrange. Aqui foi colocado um exemplo, né? Considera uma partícula no qual ela tem uma massa, né, sujeita a uma força conservativa F, no espaço tridimensional. Então, essa partícula, né, sujeita a essa força, né, ela desenvolve uma trajetória, né, como os senhores podem ver ao longo da figura 1. Se nós aplicarmos, então, a primeira definição e a segunda definição, vamos, então, primeiro, então, de acordo com a definição número 1, calcular o que se chama de energia cinética, né, no caso, como os senhores podem ver, dada pela equação número 2. Aquilo que tem ponto aí, senhores, é uma notação acerca de taxa de variação de uma determinada quantidade. No caso, né, x ponto, y ponto, z ponto são velocidades, né, e elas estão elevadas ao quadrado. Né, componentes das velocidades estão elevadas ao quadrado, e elas estão elevadas ao quadrado. Na equação número 2 também nós temos a definição do potencial, que depende das respectivas posições, né, x, y e z. A 3 é justamente a lagrangiana do sistema, né? Como foi definido em 1, é a energia cinética menos a energia potencial. Uma vez que nós obtemos a lagrangiana do sistema, podemos então aplicar a definição número 2,
com o foco de obtermos as equações de movimento do sistema. Então, aplicando a equação de Euler-Lagrange, podemos observar o seguinte, né, que os QCars e os Q pontos cars, se nós compararmos, obtemos então o x ponto como o Q1, né, e aqui são três índices, né, no caso 1, 2, 3, né, então o Q1 seria o x.1, o Q1 seria o x1, Q2 seria, desculpa, o Q1 seria o x, o Q2 seria o y, o Q3 seria o z, enquanto que o Q.1 seria o x ponto, o Q.2 seria o y ponto e o Q.3 seria o z. E nesse caso, então, aplicando as equações de Euler-Lagrange, obtemos as equações 4 a 6, que são justamente as equações de movimento do sistema. Se os senhores prestarem bem atenção, são nada mais, nada menos do que as componentes das forças, né? Fx, Fy e Fz, atuantes no sistema. Esse exemplo serve para demonstrar a aplicabilidade, né, das equações de Euler-Lagrange a um exemplo muito simples e demonstrar a conexão entre a teoria de Lagrange e a teoria newtoniana, né? Nesse caso, esse trabalho, senhores, ele é muito estudado do ponto de vista da mecânica ou lagrangiana ou hamiltoniana, né? E em detrimento da teoria de Newton, né? A lagrangiana, né, em conjunto com as equações de Euler-Lagrange, como os senhores bem observaram, né, do exemplo que se passou, ela nos gera as equações de movimento do sistema. 2. O sistema pêndulo duplo. Esse é o sistema que nós vamos estar simulando e analisando, né, aqui, né, em primeiro caso, analisando, né. Ele é conhecido como pêndulo duplo, amplamente estudado, né, muito conhecido. E ele é basicamente dois pêndulos, né, um acoplado no outro, né. Nós temos o primeiro pêndulo aí na massa M1 em vermelho, ele está ligado aqui ao longo do eixo referência, né, como os senhores podem bem ver ao longo da figura 2, e o segundo pêndulo, né, a massa M2 em azul, está acoplado diretamente ao primeiro, né. Como os senhores podem ver, eu caracterizei os pontos, né, as coordenadas de posição P1 e P2, né, como ser associada à massa M1 e à massa M2, né, num certo x1, y1, x2, y2 num dado instante de tempo t. Esse sistema, né, foi, dentro da análise, né, não foi levado em conta as massas das cordas L1 e L2, né, e também foi desconsiderado qualquer tipo de atrito, né, qualquer tipo de atrito, seja ele, por exemplo, de natureza, por exemplo, fluida, por exemplo, esse sistema poderia estar imerso em um fluido, né, por exemplo, e poderia ter uma espécie de força de resistência fluida ao movimento do sistema ao longo do tempo, né, se caso esse sistema tivesse imerso ao fluido. Nesse caso aqui, né, dentro da nossa modelagem, a fim de simplificar ainda mais as equações de movimento do sistema, né, as equações finais, foi desconsiderado qualquer tipo e natureza de resistência. Então, na equação número 7, os senhores podem ver, então, as componentes de posição das respectivas massas, M1 e M2. Como os senhores podem ver, né, aqui na figura número 2, eu caracterizei os pontos P1 e P2, né, e as coordenadas de posição, né, x1, y1, x2, y2. Um fato que deve ser muito importante, tem que ser caracterizado e batido aqui ao longo do raciocínio, é o fato, né, de que essas componentes podem ser escritas ao longo, né, de θ1 e θ2, né, que são as coordenadas, que são os ângulos, né, ao longo do eixo Y aqui, né, o eixo vertical, né, com as respectivas massas, né, M1 e M2. Então, θ1, né, caracteriza o ângulo associado a essa corda, né, L1 ligada à massa M1, né, e o ângulo θ2, o ângulo formado, no caso aqui, o eixo vertical, né, é entre essa corda, né, que está ligado com massa M1, e idem para a massa M2, né, ou seja, essa corda aqui, o eixo vertical, e essa corda L2 ligada à massa M1, né. Então, nós podemos escrever, né, essas equações, né, no caso, as componentes, né, x1, y1, x2, y2, né, em termos
desses ângulos, né? Θ1 e θ2. E como os senhores podem ver, elas ficam em função desses ângulos, né? No caso, x1 em função de θ1, y1 em função de θ1, x2, né? Nesse caso, em função de θ1 e θ2, y2 em função de θ1 e θ2. Isso é importante porque as equações finais, nós vamos escrever, as equações de movimento finais, nós vamos escrever em termos desses ângulos, né? θ1 e θ2. Aqui serve um adendo, né? Dentro da teoria de Lagrange, né? Os ângulos, nesse caso aqui, para esses sistemas, esse sistema em específico, é de grande importância e grande valia, porque nós vamos fazer um plot, uma simulação numérica aqui, basicamente é um gráfico, é isso que eu quero chamar a atenção dos senhores, daquilo que se conhece dentro da teoria analítica da mecânica lagrangiana aqui no caso, a teoria lagrangiana da mecânica clássica, como o espaço de configuração. Cálculo das velocidades. Basicamente, é derivadas, né, das equações 7, né? E como os senhores podem ver, né, as quantidades que dependem do tempo, né, estão associadas a ela ao ponto. O ponto é uma notação que eu estou utilizando aqui, né, é amplamente utilizada para derivada com relação ao tempo, né. Então, se θ um ponto, significa que é a taxa de variação do ângulo 1 em relação ao tempo, que é ou seja, é a velocidade angular. Idem para as demais, ou seja, então nós temos as equações 8, as componentes das velocidades associadas às massas m1 e m2. Uma vez que nós temos as posições e as velocidades, nós podemos, então, partir por 3, que é a Lagrangiana do pêndulo duplo, que é um foco e um objetivo aqui. Nós vamos escrever, então, a Lagrangiana do sistema pêndulo duplo, dado pela figura, como os senhores bem observaram, a figura número 2. Vamos escrever, então, a Lagrangiana para esse sistema. E de acordo, se os senhores bem lembram, da definição 1, a Lagrangiana é dada como energia cinética menos energia potencial. Então, na equação 9, nós temos as energias cinéticas, né, a energia cinética associada à massa M1 à massa M2, né? E como a massa M1 ela ocupa uma certa posição no plano, né? Supondo que aquele pêndulo ele oscila ao longo do plano formado lá pelos pares ordenados, né? X1 e Y1, né? E que ele fique vinculado a se mover ao longo desse plano. Aqui nós escrevemos, então, o x1 ponto ao quadrado mais y1 ponto ao quadrado é nada mais nada menos do que a velocidade ao quadrado, né, associada à massa m1, idem para a segunda massa. Então, aqui nós escrevemos a equação 9 em termos daquelas componentes ao quadrado da velocidade associada à respectiva massa m1 e m2. Então, a 10 é nada mais nada menos do que uma espécie de conta, né, a mais que só foi feita para colocar, no caso, a energia cinética em termos das taxas de variações dos ângulos, né, em relação ao tempo, que é as velocidades angulares, né, θ1 ponto e θ2 ponto. E os senhores percebem, né, que nesse caso aqui, né, a energia cinética depende, além das velocidades angulares, né, θ1 ponto e θ2 ponto, também depende dos ângulos, né, θ1 e θ2. O mesmo raciocínio foi aplicado aqui para o cálculo das energias potencial, né? A contribuição, como no caso anterior foi a contribuição das energias cinéticas associadas à massa M1 à massa M2, aqui não poderia ser diferente, né? A contribuição das energias potencial associada às massas M1 e à massa M2, dado pela equação 11 aqui, né? E como os senhores podem ver aqui, de acordo com a equação 11, né? Depende, então, aqui da posição Y1 e Y2, né? Num certo instante de tempo, né? Ocupado pela massa M1 e M2 aqui. Né? Como nós temos as relações MY e Y2 em termos dos ângulos, né? Basta fazer a substituição, que é dada pela equação número 12 aqui. Como nós temos a equação 10 e a equação 12 para energia cinética e energia potencial, dada a definição 1, calculamos a lagrangiana, que é dada pela diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Equação número 13. Como nós temos a lagrangiana, vamos calcular, então, as equações de Euler-Lagrange. Analogamente àquele exemplo, basta, então, calcularmos essas derivadas. Calculando as derivadas, nós temos aqui, então, a primeira EDO de segunda ordem. Essa derivada aqui em relação de L em relação a θ1 ponto vai nos gerar uma equação diferencial. Derivando de novo, nós vamos obter uma EDO, só que na segunda ordem, né? Fazendo essa conta 15 aqui com relação às respectivas variáveis, né, θ1 ponto
desculpa, θ1 e θ1 ponto, nós vamos obter, então, uma equação de movimento. Analogamente, então, a segunda EDO, procedendo da mesma forma, né, calculando essas derivadas, né, nós vamos obter a segunda EDO, ou seja, vamos obter uma outra equação, né, de movimento. Feitas as contas, né, feitas essas contas, que é um processo de conta, nada mais, né, calcular derivadas aqui, né, nós vamos obter esse sistema, esse conjunto de equações que os senhores estão vendo aqui, né? Esse aqui associado àquela primeira equação, né, associada ao 15, essa daqui associada ao 18, né? E eu marquei aqui, né, alguns pontos que têm que ser elencados, né, acerca desse sistema, né, que é um sistema de equações diferenciais ordinárias, né, não linear e acoplado. A partir desse sistema pode ser feita uma análise para pequenas oscilações, né, que é um caso particular, né, aqui é o caso geral, né, o caso de pequenas oscilações, né, nós faremos aproximações para essas funções, né, cosseno de θ, cosseno da diferença entre θ1 menos θ2, seno da diferença entre θ1 menos θ2 e do seno de θ1. E idem para a equação de baixo também. Ou seja, utilizaríamos aqui algumas expressões, alguns termos aqui da expansão em série de Taylor aqui dessas funções, né, cosseno e seno, né, e faremos uma análise aqui para pequenas oscilações. Aqui também tem que ser lembrado aqui, né, e posto que esse é um sistema, né, que esse é um problema, né, no caso, né, de valor inicial, né. Nós temos um sistema de equações diferenciais ordinárias aqui, né. Como foi dito, é não linear e acoplado, né, porque eles ligam aqui as variáveis, né, θ1, θ2 e as velocidades, desculpa, e as velocidades, isso mesmo. θ1 θ1 ponto aqui, ó, θ2, né, na primeira equação aqui, e o θ1 ponto aqui, ó. Então, você percebe que é acoplado, né, no caso aqui, né, dado o movimento de uma, afeta o movimento da outra, né. E também, eu marquei aqui, né, que podemos fazer a análise desse sistema do ponto de vista numérico, como eu marquei aqui em vermelho para os senhores, né? Por quê? Porque numérico, esse sistema ele é muito analisado do ponto de vista numérico, né? Porque para ele, algum método, alguma técnica analítica de resolução de equações diferenciais, aqui no caso é um sistema, ainda diga-se de passagem, é muito difícil obtermos soluções analíticas para esse problema. Então, esse problema ele é atacado do ponto de vista numérico. Então, obviamente, nós temos que passar por aqui, né, ao longo desse trabalho, por alguma técnica numérica. Como os senhores podem ver, senhores, aqui a equação 20 e 21 nada mais nada menos do que é uma simplificação da equação 19. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema aqui que aqui não dá para a gente enxergar quem que é quem, como deixar em outras palavras, né? Eu quero organizar essa equação a fim de separar aqui, ó, deixar de um lado equações, aquilo que envolve derivada segunda em relação ao tempo, daquilo que não envolve derivada segunda em relação ao tempo, né? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Aqui no 20 ao 21 é a mesma equação lá em cima, só que de uma forma mais organizada. Aqui foi aquilo que eu havia mencionado anteriormente, né? Eu estou isolando aqui de um lado tudo que tem derivada segunda daquilo que não tem. Aqui do lado, com relação a essas igualdades aqui, né? E as 22, basicamente, são esses parâmetros que multiplicam as derivadas segundas aqui, né? Alfa1 e alfa2, e F1 e F2 foi colocado de tal forma a deixar o sistema lá, esse sisteminha aqui, ó, compacto, mais bonitinho, né? Mais organizado para posteriormente analisarmos o sistema. Aqui, basicamente, nós temos uma conta, né? Nós estamos fazendo uma conta, né? Que vai basicamente parar aqui na 28, que é o quê? Basicamente, aquele sistema que multiplicava aqui essa matriz coluna aqui, né?
nós estamos calculando aqui, foi calculada a inversa dela, né, e que multiplica agora essa outra matriz coluna aqui dos F1 e dos F2, com um foco aqui do quê? De separar de novo, de separar aquilo que tem a, a, a segunda derivada daquilo que não tem, e da gente poder, por exemplo, reescrever aquela equação que outrora lá em cima estava posta nesse formato aqui, que estava muito complicado, muito complexo de ser analisado, nesse formato aqui, de acordo com o 29. Daqui do 29 se percebe claramente que o sistema é acoplado, é não linear e que dificilmente alguma técnica analítica, né, que é aplicável e estudado nos cursos de equações diferenciais aí do nosso país e administrado nas mais diversas instituições aí, né, que se ensina, dificilmente alguma técnica analítica é aplicável aqui com o foco de se obter soluções analíticas para esse problema, né? Então, aqui na equação 29 percebe-se claramente isso. E fora que ficou um pouquinho mais organizado, né? Aqui, né, daquilo que, por exemplo, aqui, ó, daquilo que não tem derivada segunda, que está de um lado, né, desculpa, daquilo que tem derivada segunda que está de um lado, daquilo que não tem derivada segunda que foi colocado do outro lado, né? Então, ficou um pouco mais organizado, né? E aqui, né, eu coloco mais uma vez o lembrete, né, que é as equações de movimento do pêndulo duplo, né? É um sistema não linear, né, de equações diferenciais ordinárias e é de segunda ordem, né? E enfatizo de novo que é um problema de PVI, né? Então, dado condições iniciais, né, eu vou resolver, eu consigo resolver o problema, só que do ponto de vista numérico. Bom, como foi dito antes, né, como o problema dificilmente tem solução analítica, né, então parte-se para os métodos numéricos, formas numéricas de resolvê-la, né? Uma forma aqui, né, de resolver é o método de Runge-Kutta, né? O método de Runge-Kutta, basicamente a equação número 30, né, que é o algoritmo já em si do método de Runge-Kutta, né? E ele é basicamente o quê? O cerne, ele é o coração de muitas ele é o coração, ele é o cerne, ele é basicamente central que resolve muitos problemas de física, e que envolve, no caso, equações diferenciais, problemas de PVI, né? Aqui, no caso, aqui, eu coloquei aqui para os senhores aqui um link aqui de uma discussão, né, de vários métodos de ODS Solve aqui, que foram desenvolvidos lá no MATLAB. Os senhores podem estar entrando lá e ver, né? Que existe esse método lá, essa função lá, né, que resolve problemas de valores iniciais, né, com as equações diferenciais ordinárias, né, utilizando um Runge-Kutta de quarta ordem, por exemplo, o Runge-Kutta de quarta ordem. Aqui eu coloco aqui para os senhores verem, né, o Runge-Kutta de quinta ordem, né, para comparar com o Runge-Kutta de quarta ordem, né. Muitos problemas que são resolvidos aí em livros de física computacional, daqueles que eu estava analisando e lendo, né, eles dão preferência para o Runge-Kutta de quarta ordem em detrimento dos outros, né, outros métodos de Runge-Kutta aí, por exemplo, de quinta ordem, por exemplo, né, porque as soluções obtidas utilizando o Runge-Kutta de quarta ordem já é o suficiente, né? Mas aqui no meu trabalho, eu fiz a implementação, sim, do Runge-Kutta de quinta ordem, do Runge-Kutta de sexta ordem, justamente para tentar ver se isso era válido mesmo, né? E os valores gerados realmente gerado pelo Runge-Kutta de quarta ordem eram muito bons, se comparado com, por exemplo, com o Runge-Kutta de quinta, de sexta ordem, né? Que, do ponto de vista de implementação, é muito mais complexo, muito mais difícil. E diga-se de passagem, como nós temos como nós posteriormente eu vou falar para os senhores, né? O nosso sistema vai ser um sistema muito complexo, ainda se com as simplificações continua muito complexo, né? E quando você vai codificar utilizando o Runge-Kutta de quinta e de sexta ordem, a técnica, ou seja, a forma de você escrever o problema fica muito grande, fica muito difícil. Eu vou mostrar para os senhores logo à frente. Então, que tipo de problemas são aplicáveis para que o método de Runge-Kutta
resolve? Bom, problemas dados por 32, né? Problemas, equações diferenciais ordinárias na primeira ordem, né? Problema de valor inicial, como está aqui na equação 32. Esse é um tipo de problema que o Runge-Kutta resolve. E por curiosidade, né, dentro do estudo que eu estava fazendo aqui sobre o método em si, né, para poder codificá-lo, né, eu estava lendo um livro, né, aqui eu faço referência do, na qual eu encontrei, né, que é o livro do cálculo numérico da professora Neide Maria Bertoldi Franco, né, na página 409, onde ela fala claramente aqui, né, que existem infinitos métodos, né, de Runge-Kutta, né. Aqui ela calcula um, né, no caso aqui o Runge-Kutta de 4 estágios, ou de quarta ordem, né. Os livros de física computacional, quando vão resolver os problemas de valor inicial, né, no caso, lá, pêndulo duplo, pêndulo amortecido, enfim, uma série de problemas físicos aí, eles dão ênfase ao que eu marquei aqui de azul e chamei de clássico, esse aqui, esse aqui que está marcado em azul, né? Mas a professora Neide, eu achei muito interessante que ela calcula um outro método de Runge-Kutta, né? De 4 estágios também, de quarta ordem, ou seja, que eu marquei em vermelho aqui. Então, esse aqui poderia estar sendo implementado também, né, em detrimento desse, né, no caso, né, mas como esse aqui ele é muito implementado, né, é, e é muito utilizado nos livros de física computacional, então eu escolhi o azul, e é isso que nós vamos estar utilizando aqui nesse trabalho. Foi utilizado nesse trabalho. De novo, eu faço a referência, né, do livro de cálculo numérico da professora Neide Maria Bertoldi Franco, página 409. Aí eu faço a seguinte pergunta, pá, tá, você falou que o método de Runge-Kutta resolve problemas dados pela equação 32, né, equação diferenciais da primeira ordem, né, para problemas de PVI, para problema de valor inicial. Tá, mas se eu tiver uma equação diferencial na segunda ordem, bom, senhores, ou na terceira, ou na quarta, por exemplo, aqui a 33, que é o nosso caso, né, nós temos uma equação diferencial na segunda ordem, né, um sistema, no caso, né. Bom, nesse caso aqui é muito simples. Basta você criar duas novas variáveis, né, nomear duas novas variáveis e quebrar o problema que anteriormente você tinha aqui duas na segunda ordem, você agora vai obter quatro na primeira ordem. Então, nós tínhamos um sistema, né, de duas equações aqui nós tínhamos aqui duas equações na segunda ordem, agora nós temos quatro equações da primeira ordem, né? E as condições iniciais? Bom, aqui nós tínhamos quatro condições iniciais. Aqui continua tendo quatro condições iniciais, né? Duas associadas à segunda derivada, né? Duas para essa, né? E duas para essa. Então, duas com dois, quatro, né? Aqui nós, como são quatro equações diferenciais da primeira ordem, continua tendo quatro equações diferenciais. Desculpa, continua tendo quatro condições iniciais. Então, o nosso problema continua bem posto. Então, nós saímos deixa eu explicar como eu saí daqui para cá. Basta criar essas duas novas variáveis aqui, senhor. Se você derivar aqui θ1 ponto com relação ao tempo, então fica θ2 ponto, que é igual a θ1 ponto. Então, como θ1 é igual a θ1, fica aqui θ2, que é θ2 ponto 1 é igual a ômega 1. Como ômega 1 é igual a ômega 1, fica aqui esse é igual a esse, né? Derivado da segunda aqui com relação, derivando com relação ao tempo, né? Aqui, no caso, aqui, né, fica θ1, 2 pontos, que é igual a ômega 1. Como ômega 1 ponto, né? Como ômega 1 ponto é igual a ômega 1 ponto, você vai recair de novo aqui, né? A equação 35 a 37, basicamente, é a mesma análise que eu fiz aqui em cima, né? É que aqui eu estou escrevendo de uma forma, senhores, e aqui eu estou escrevendo de uma outra forma, né? Aí os senhores escolhem qual que você quer escolher para implementar, né? Se no caso é a equação 36 ou a equação 34. Eu escolhi implementar nos códigos a equação 34. Então, nós vamos ter que escrever quatro funções lá, né? Uma para cada uma aqui, para essa, para essa, para essa, para essa. Então, são quatro equações diferenciais, né? E esse sistema aqui, né, pode ser escrito dessa forma aqui também, ó, da equação 36, que continua tendo quatro equações diferenciais na primeira ordem. O algoritmo Runge-Kutta, número 5, algoritmo Runge-Kutta. O algoritmo Runge-Kutta, esse aqui é uma proposta de algoritmo Runge-Kutta, né, para um sistema de equações diferenciais, né. Esse sistema aqui é só um exemplo para mostrar para vocês, né, de como escrever o algoritmo Runge-Kutta, né, aquele algoritmo Runge-Kutta que foi mencionado lá em cima, aqui, ó,
Esse aqui já é um algoritmo, só que esse aqui é válido somente para o problema desse aqui, para uma equação diferencial ordinária, né, para um problema de PVI dado por esse aqui. Mas como nós temos um sistema com quatro, nós temos que lidar com ele, nós temos que lidar com esse sistema de quatro, né? Então, isso aqui é uma proposta, né, de um que foi retirado de uma das bibliografias, né, que o autor fala para a gente poder codificar dessa seguinte forma, né? Eu codifiquei não da forma que ele colocou, mas utilizando ele como base. Eu vou estar explicando posteriormente qual foi o raciocínio utilizado aqui. 6. Qual a linguagem de programação? Senhores, aqui é o seguinte, uma vez que nós temos o algoritmo, a linguagem de programação pouco importa. A minha proposta foi utilizar o Java, né? Mas outros colegas utilizaram o Fortran, outros colegas utilizaram o MATLAB, o Octave, né? O MATLAB não pode porque ele não é gratuito, né? Então, como o Java ele é gratuito, né? A minha opção foi o Java. Mas se a pessoa quiser utilizar C++ ou C Sharp, tudo bem. O importante é compreender o algoritmo, né? Agora, a ferramenta que qual você vai utilizar, pouco importa. Para aqueles que não conhecem, esse aqui é o Trinket, né? Trinket, você não precisa instalar nenhuma IDE, né? Basta você utilizar ele, né? Ele é online e você não precisa instalar nada. Alguns resultados. Bom, senhores, isso aqui são os primeiros resultados que nós calculamos, né? Esse aqui, resultado um, ele é com base naquelas primeiras equações dadas pelo pêndulo, na modelagem do pêndulo, no pêndulo duplo. Se os senhores voltarem o vídeo aí, vocês vão perceber que esse aqui é um gráfico da posição da primeira massa e da segunda massa, né? Ou seja, aqui é um x1, y1, e aqui, por exemplo, se eu pegar esse ponto, é um x2, y2 associado à segunda massa, um x1, y1 associado à primeira massa, um x2, y2 associado à segunda massa, né? Tá. Esse aqui está em verde claro, é a curva, é a trajetória descrita ao longo da primeira massa, né? Para dadas as condições iniciais, né? Que eu impus aqui, né? E o que está em azul é basicamente a trajetória descrita pela segunda massa. No resultado número 2 aí, os senhores estão vendo basicamente a evolução do tempo, né? No tempo, ao longo do tempo, né? Dos ângulos θ1 associado à primeira massa e do ângulo θ2 associado à segunda massa, dadas condições iniciais impostas também ao sistema. Caos e expoente de Lyapunov. Bom, senhores, aqui é um dos focos do trabalho desenvolvido aqui, que é justamente analisar o fato de que esse sistema que nós estamos analisando e estudando aqui, ele tem uma propriedade que muitos outros sistemas não têm e não possuem, né? Que é o fato de que o nosso sistema em si, ele tem alta dependência com as condições iniciais impostas a ele, né? Então, se uma pequena aparente discrepância, mesmo que seja pequeno, quase que indistinguível, né? Logo no início da partida, né? Do sistema, claro, se você tiver se você tiver dados, né? Se você tiver dados de simulações anteriores, se você mudar lá na condição inicial no input e tiver uma pequena diferença daqueles anteriormente inseridos, você vai perceber que o seu sistema ele evolui, ele tem uma evolução dinâmica completamente diferente da anteriormente simulada. Isso é um fato muito interessante que diz o seguinte, que o nosso sistema ele tem uma alta dependência e sensível com as condições iniciais. Se você inserir condições iniciais que tem uma pequena e uma leve diferença das anteriores que você simulou, você vai obter uma trajetória, o seu sistema ele vai ter uma evolução dinâmica completamente diferente das anteriores. Isso é fascinante, isso é muito interessante,
porque muitos sistemas não têm essa característica, né? E o pêndulo duplo tem, né? Outros sistemas também têm, né? Mas aqui no caso o pêndulo duplo é o nosso modelo de estudo aqui, né? Um outro fator que mensura essa alta dependência às condições iniciais impostas é dada pelo o que se chama de expoente de Lyapunov, né? O expoente de Lyapunov, ele é dado basicamente por essa equação que os senhores estão vendo, né, onde D0 é basicamente o seguinte, o D0 eu marquei aqui, você pega duas condições iniciais, né, próximas uma da outra, né, separadas por D0s, né, então você tem duas condições iniciais, ou seja, e elas estão separadas, assim, logo no input, né, uma certa distância D0, assim, bem pequenininha, não precisa ser muita coisa, né, é bem pequena mesmo. E isso aqui é constante, né? E você bota o seu sistema para simular, ou seja, para rodar, ou seja, o seu sistema ele evolui dinamicamente, esse Dzão aqui dele aqui, que é a distância, no caso que eu marquei aqui, né? Que são a distância, né? Para cada que você marca, você computa, né? Para cada instante de tempo t, né? O expoente Lyapunov, ele é basicamente esse lambda aqui, né? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que à medida que o seu sistema está evoluindo, dinamicamente, né? Se essa distância aqui ele cresce de tal forma ele cresce de tal forma que isso aqui é muito maior do que zero, então significa que as duas curvas trajetórias que você está obtendo na sua simulação, eles estão divergindo, né? Nesse caso aqui, né? Significa que o lambda aqui ele é muito maior do que zero, né? Se ele é maior do que zero, que é esse aqui que é o lambda, que é o expoente, que é o expoente de Lyapunov, né, significa que, nesse caso aqui, né, o seu sistema ele está evoluindo para o caos, né? Isso é uma característica dos sistemas que tem esse comportamento, né? No caso é o caso do pêndulo duplo aqui, né? Não é para todas as condições iniciais, isso tem que ser colocado aqui, não é para todas as condições iniciais que isso é válido. Por exemplo, para pequenas oscilações, o pêndulo duplo não tem essa característica, né? Para pequenas oscilações, o pêndulo duplo ele é um sistema linear, só para que os senhores possam perceber o que eu quero dizer aqui, né? Mas no caso geral, né, dadas certas condições iniciais, né, isso daqui pode se manifestar, né? Dada duas curvas trajetórias, né? Essas duas curvas trajetórias as curvas trajetórias, no caso aqui, né, pode se calculado aqui, né, a distância entre elas ao longo do tempo podem divergir, pode ser tal que essa relação que possa gerar um lambda muito maior do que zero. Se o lambda é muito maior que zero, né, o expoente cresce, né, significa que o sistema ele evolui para o caos, né. O expoente de Lyapunov, senhores, ele representa o coeficiente do crescimento exponencial médio, né, do caso, por unidade de tempo entre os dois estados, né? Então, após n iterações, a diferença entre os dois valores é aproximadamente dado por essa equação aqui, senhores. É isso que eu estou querendo chamar a atenção dos senhores aqui, né? Ah, então, eu posso falar então, né, que nesse caso aqui, né, se o lambda for negativo, né, as duas órbitas irão, né, eventualmente convergir, né, se o lambda for negativo, mas se forem positivo, é o caso, é o que eu mencionei aos senhores, né, as trajetórias, né, próximas divergem e resultam em caos, né, foi o que eu havia mencionado anteriormente aos senhores, né. Então, a equação 38, senhoras e senhores, se vocês pensarem e analisarem aqui, vocês vão ver que o DTI aqui no caso, eu estou pegando valores aqui dele aqui, no caso aqui, em cada instante de tempo TI, né? Estou avaliando aqui, né? No caso, né? Esse parâmetro aqui D, né? E fazendo a conta aqui, né? Se eu tirar aqui se eu fizer a conta aqui, tirar o log aqui de cada lado aqui e fizer essa pequena álgebra aqui, isolar o lambda aí, o expoente lá, o iésimo expoente de Lyapunov, né? Aliás, diga-se de passagem que não existe um expoente de Lyapunov, mas existe uma série de expoentes de Lyapunov, como vocês podem ver aqui, né? Pelo índice I, né?
cuja sua dimensão depende do inverso de tempo, né? Por exemplo, aqui é dimensional, aqui é um, aqui é segundo, né? Então é um sobre segundo aqui, né? No caso, né? E então são vários expoentes Lyapunov aqui, né? E como eu tinha dito anteriormente também, né, senhores, é, é uma média, né? No caso, né? Como vocês podem ver aqui nessa equação aqui, né, é uma média, né? Eu estou pegando aqui os vários expoentes de Lyapunov fazendo uma média e calculando o expoente de Lyapunov médio, né? O que eu vou estar fazendo nas simulações, basicamente, para o expoente de Lyapunov, é basicamente essa equação aqui, ó. A equação 39, né, que é basicamente a definição de o expoente de Lyapunov médio, é basicamente eu posso estar utilizando essa equação ou essa equação aqui, a 39, né? Essa aqui tudo é 39, né? Mas eu posso estar utilizando ou essa daqui, né? Para mim, estar utilizando essa daqui é muito simples. Eu simplesmente pego todos os resultados desse aqui, né? Dos vários expoentes de Lyapunov, né? E calculo a média dela, né? Então, aqui nós temos resultados. Senhores, bom, isso aqui é o resultados, né? No caso aqui, nessa parte aqui do expoente Lyapunov, né? Eu fiz aqui esse gráfico aqui, os vários expoentes Lyapunov, né? E aqui eu peguei dois pêndulos, né? Então aqui são dois pêndulos iguais, né? E eu só fiz uma pequena e leve mudança na condição inicial associada ao θ 2, tá vendo? Então você percebe que ao longo do tempo, a evolução dinâmica deles são completamente diferentes, dado eles evoluem praticamente as curvas se sobrepõem aqui. Isso aqui é uma curva de θ 2 por tempo, viu, senhores? As curvas deles aqui se sobrepõem de tal forma que em um dado instante de tempo t aqui, ó, posterior, eles começam a ter divergência, né? Curvas trajetórias completamente diferentes, ou seja, evoluções dinâmicas completamente diferentes, ou seja, ocupar os seus ângulos θ 2 ao longo do tempo estão em diferentes posições. É claro que se você perceber aqui, ó, aqui eu chamo a atenção dos senhores aqui, ó, dado um instante de tempo t aqui, quando a distância entre essas duas curvas trajetórias aqui, ó, pega esse ponto e esse ponto aqui, ó, se comparada com esse aqui, que a distância entre esse ponto e esse ponto é maior do que esse ponto aqui, ó, você percebe que se eu traçar aqui uma reta vertical aqui, ó, e existe um crescimento aqui, ó, o expoente Lyapunov cresce, né, ao longo desse intervalozinho aqui, ele cresce. O que isso significa? Significa que realmente o sistema ele está exibindo um comportamento caótico, de que, dada aquelas condições iniciais impostas anteriormente, né, aquela leve diferença faz com que o sistema, dadas as condições, certas condições iniciais aqui, né, que eu coloquei como input aqui, né, justamente para tentar observar isso, né, de que ele está realmente tendo um comportamento caótico, ou seja, uma leve mudança nas condições iniciais imposta a ele aqui, né, faz com que o sistema possui evolução dinâmica completamente diferente, né. Aqui é basicamente a mesma curva, quase a mesma curva, não, não é a mesma curva, mas também foi, são dois pêndulos, né, são dois pêndulos de iguais atributos, mesmo L1, mesmo L2, mesmo M1, mesmo M2, iguais atributos, senhores. O que eu fiz de novo foi só uma pequena, leve diferença no input, né, associada ao ângulo 2, né, o ângulo θ 2 inicial, né, uma diferença, né, aqui, né, no caso aqui, né, de tal forma a observar o caos, né, por exemplo, como são dois pêndulos iguais, né, só muda lá as condições iniciais, você percebe claramente aqui, ó, que dado um certo instante de tempo t aqui, ó, eles começam a ter evolução dinâmica completamente diferente. Se vocês de novo, forem olhar aqui do ponto de vista de Lyapunov, se eu pegar essa distância aqui com essa distância aqui, você percebe que ele está crescendo, né? Então, óbvio que vai ter um crescimento aqui, um lambda, no caso aqui, se eu fosse calcular, o lambda aqui seria, por exemplo, o lambda iésimo aqui seria maior, aqui seria maior do que esse daqui, né? Então, você percebe que o sistema realmente ele tem uma dependência com as condições iniciais, dadas certas condições de valor inicial imposta, né?
Bom, senhores, eu gostaria de apresentar as referências, né? Essas são as referências que eu utilizei para esse trabalho, né? Que é o do Richard Burden, análise numérica. Aquele algoritmo que eu apresentei aos senhores, eu retirei dele, né? Do Burden. Os códigos que eu desenvolvi em Java, foi lendo o livro do Dayton, né? Eu apresento para vocês o 3 e o 9 que são livros de mecânica. Eu gostaria que os senhores dessem uma olhada neles, né? Em específico, acerca da teoria de Lagrange da mecânica, né? Porque o que eu falei aqui é simplesmente uma pequeníssima, é, é, uma gota dentro daquilo que é um oceano, né? Que é a teoria lagrangiana, né? E o livro da professora Franco Neide, né, da professora Neide, né, Bertoldi, de cálculo numérico, né, muito conhecido aí nos cursos de cálculo numérico, né, e esses dois sites aí, o 5 6, né, do Ascension, né, alguns dessas equações e eu peguei lá. E, senhores, eu deixo também uma referência, porque o meu trabalho, eu fiz o de Runge-Kutta de quarta, o de quinta e o de sexta ordem. Então, o de sexta ordem eu fiz com base no algoritmo apresentado por o, o- esse senhor chamado Lutter. O nome do artigo dele chama-se Explicit Sixth Order Runge-Kutta Fórmula, como os senhores podem ver aí na equação, na número 7. E a 8 também é um livro de Java, né, que eu me baseei, li muito também, para poder estar escrevendo os algoritmos aqui para os senhores. Senhores, eu gostaria de agradecer a Samater pela oportunidade de estar me dando de apresentar o meu trabalho aqui, né, com vocês esse ano. 1 minuto do tempo dos senhores é muita coisa, o que dirá 30 minutos, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e meu muito obrigado e um bom Samater a todos.